Este vídeo faz parte de um produto educacional do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, da Sociedade Brasileira de Física, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no campus Litoral Norte. Neste vídeo abordaremos os conceitos por trás da primeira lei de Newton, também conhecida como Lei da Inércia. Newton constatou que todo objeto se mantém parado ou em movimento, a não ser que este sofra a ação de uma força. Mas lembre-se que para que esta lei seja válida, o objeto deve estar em um sistema de referência inercial, em MRU, e com uma velocidade bem menor que a velocidade da luz no vácuo. Além disso, a primeira lei de Newton é um caso particular da segunda lei de Newton, que será exposta no próximo vídeo. E afinal de contas, o que é inércia? O que pode ser definido como força? Inércia é uma propriedade dos objetos. Vamos observar dois quadros. Primeiro quadro. Observe os móveis que estão dispostos em um quarto de uma pessoa. Estamos utilizando a Terra como sistema de referência inercial. Podemos afirmar que os móveis tendem a continuar parados. Imagine outro quadro. Um menino está andando de skate em uma pista. Estamos utilizando novamente a Terra como sistema de referência inercial. Existe a tendência dele continuar em movimento, porém, sabemos que a pista de skate não é uma superfície perfeitamente lisa, então, isto faz com que o menino dê impulsos para que o skate continue seu movimento. Além da inércia, a massa é outra propriedade dos corpos. Esta é medida em gramas, quilogramas e suas variações. Como falamos anteriormente, vamos ver o que é definido como força. A força, como definição do dicionário, é o agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo material. Vamos observar dois exemplos. No primeiro quadro, uma pessoa está empurrando um barril, de tal maneira que o barril entre em movimento. Isso quer dizer que a pessoa está interagindo com o barril, exercendo uma força sobre ele. No segundo quadro, dois meninos brincam de cabo de guerra. Cada um segura em uma extremidade da corda, puxando para o seu próprio lado, com o objetivo de deslocar o adversário até o centro da distância que os separa. Então, as forças são contrárias. Podemos perceber, através dos exemplos, que a força pode ser o simples ato de puxar ou empurrar algo. Deste modo, a força é uma grandeza vetorial. Apenas o valor numérico da força não é capaz de dar as informações suficientes que estão atreladas ao movimento. Por isso, a força tem um módulo, uma direção e um sentido. O módulo é o valor numérico da força aplicado em um corpo. A direção pode ser horizontal ou vertical. O sentido na direção horizontal pode ser indicado como para a esquerda ou para a direita, e na direção vertical, para cima ou para baixo. Retornando aos exemplos. No primeiro quadro, a pessoa está empurrando o barril com uma determinada intensidade, na direção horizontal, no sentido para a direita. No segundo quadro, os meninos estão exercendo forças com um certo valor na horizontal
e em sentidos opostos, isto é, um está puxando para a direita e o outro para a esquerda. Existem tipos de força. Vejamos algumas delas. A força normal é uma força perpendicular à superfície. No primeiro desenho, a força normal está sendo representada por uma flecha na direção vertical, no sentido para cima. A força normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície, isto é, ela é perpendicular. A força de atrito é aquela que aparece quando os corpos se movem sobre uma superfície e é sempre contrária ao movimento. Observe a mesa com rodinhas. Supondo que ela está se movimentando para a direita, a força de atrito que atua nas rodinhas está atuando no sentido oposto, ou seja, para a esquerda. O atrito pode ser estático ou dinâmico. Estático quando a força é exercida sobre um corpo parado. Dinâmico quando a força atua em um objeto em movimento com velocidade constante. Para determinar o valor da força de atrito, estático ou dinâmico, é só multiplicar o respectivo coeficiente de atrito da superfície, que é representado pela letra grega μ, pela força normal. Usualmente, o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico, pois é mais difícil colocar um objeto em movimento do que mantê-lo em deslizamento. A força-tensão é utilizada quando existem cordas, fios, cabos ou algo que tensione quando um objeto é amarrado em sua extremidade. A força-peso é a própria força da gravidade. Ela pode ser calculada através da multiplicação da massa do corpo pela aceleração gravitacional. Isso foi determinado com a constatação da segunda lei de Newton. A força elástica é uma força que atua em molas. A força centrípeta é a força que atua em movimentos circulares. A força sempre estará atuando para o centro da circunferência, como percebemos na ilustração. A força magnética é a força que atua mesmo que os objetos estejam a uma certa distância. O que podemos verificar em um ímã que, ao se aproximar de objetos metálicos, exerce força puxando-os para si. Podemos citar ainda outras forças, como a força elétrica, a força eletromagnética e a força nuclear, que podem ser pesquisadas no futuro. Falando em forças, como podemos medi-las? Para realizar medições de forças, utilizaremos o dinamômetro, que é um aparelho que possui uma mola em seu interior, e ao ser empregada a ação de uma força na extremidade que contém um gancho, a mola sofre uma deformação, de acordo com a sua constante de elasticidade. Esta deformação está associada à força que foi aplicada pelo objeto. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida utilizada para força é o Newton. Para ilustrar o uso do dinamômetro, vamos usar um exemplo. Uma
pessoa está puxando horizontalmente para a direita um livro que está em cima de um estante. Então, ela deseja saber qual a força que está sendo aplicada para puxar o livro. Para tal, ela utilizará o dinamômetro. Ela conecta o gancho da extremidade do dinamômetro ao espiral do livro e puxa. Neste momento, a mola do dinamômetro se deforma. O valor dessa deformação ficará identificada na lateral do aparelho. Vamos agora para a força resultante, pois o conjunto de forças que atua sobre um corpo é calculada através da soma de vetores. Na primeira ilustração, teremos duas forças atuando sobre o corpo. Estas forças estão em seus extremos. Vamos pensar no exemplo de uma pessoa que está empurrando uma caixa. F1. E outra pessoa está puxando esta mesma caixa. F2. Ambas estão exercendo força para o mesmo sentido, para a direita. Neste caso, utilizaremos a soma das forças. Força resultante é igual a força 1 mais a força 2. Na segunda ilustração, teremos duas forças atuando sobre outro corpo. As forças que atuam sobre este corpo também se encontram em seus extremos. Pensemos na situação do cabo de guerra. Uma pessoa puxa a corda para a direita, F1. E a outra pessoa puxa a corda para a esquerda, F2. Neste caso, as forças estão atuando em sentidos contrários. Por isso, lembramos que o sinal positivo e o sinal negativo deverá ser associado ao sentido do movimento. Se levarmos em consideração que a força 1 tem sinal positivo, pois o corpo está se movimentando para a direita, a força 2 deverá ter sinal negativo, pois encontra-se em sentido oposto ao movimento, isto é, para a esquerda. Força resultante é igual a força 1 menos a força 2. Na terceira ilustração, temos uma força que está atuando horizontalmente para a direita, F1. E uma força que está atuando verticalmente para cima, F2. Formando um ângulo diferente e menor de 90 graus. A força resultante será determinada pela raiz quadrada da soma do quadrado das forças F1 e F2. Mais o dobro do produto das forças F1 e F2, multiplicado pelo
cosseno de θ, pois o ângulo que está sendo formado entre as forças F1 e F2 é diferente de 90 graus. Na quarta ilustração, temos duas forças que estão atuando sobre o objeto. Uma força horizontal para a direita, F1, e uma força vertical para cima, F2. As duas forças formam entre si um ângulo de 90 graus. E, como na equação exposta na terceira situação, e sabendo que o cosseno de 90 graus equivale a zero, o que representa a força resultante entre a força 1 e a força 2 é a raiz quadrada da soma do quadrado das forças F1 e F2.